Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre nas graças de Deus. Estamos aqui para os nossos bate-papos sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje já vamos para o nosso tema número 165, no qual o estudo espírita vai ser sobre a perturbação no mundo espiritual. Bom, meus amigos, segundo nos ensina a espiritualidade, há dois tipos, né? Podemos dizer que existem dois tipos de perturbações após a morte. A normal, que é essa separação gradual ou paulatina do espírito e do corpo físico, conforme nos explica Kardec, não é? Estamos aí. Embora a diversidade das punições seja infinita, há aquelas que são inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências são quase idênticas. A punição mais imediata, sobretudo para os que se apegaram à vida material, negligenciando o progresso espiritual, consiste na lentidão da separação da alma e do corpo, nas angústias que acompanham a morte, na duração da perturbação que pode durar meses e anos. Para aqueles, ao contrário, com consciência que durante a vida se identificaram com a vida espiritual e se desprenderam das coisas materiais, a separação é rápida, sem abalos, o despertar pacífico e a perturbação quase inexistente. Allan Kardec, em o livro O Céu e o Inferno, capítulo 7. Como também há outro tipo de perturbação no mundo espiritual, e essa perturbação é mais ligada a fatores como o apego à vida material, as pessoas muito apegadas à vida material, que não têm noção, não é, do mundo espiritual e não entende, não acredita. A culpa moral, que às vezes nós carregamos, uma culpa moral muito grande quando estamos no mundo espiritual, quando a gente vibra muito ódio por alguém que nos fez mal, não é? Ou que nós entendemos que tenha nos feito mal. Algumas obsessões de vidas passadas ou da própria última vida vivenciada, não é? E também a fuga do sofrimento. Então, às vezes, a gente se fecha num pensamento único para fugirmos do sofrimento. E com isso a gente passa ainda um bom tempo, né, perturbado, sem querer observar a realidade. Nós temos, numa das nossas reuniões mediúnicas, um senhor que passou muitos anos preso à demência antes de desencarnar, inclusive em casas de repouso, né? Então ele acabou esquecendo, a perturbação dele era tão grande que ele acabou esquecendo até quem ele era, não é? O seu Antônio, por sinal, era o nome dele. Então, assim, quando ele veio na reunião, a espiritualidade já tinha nos explicado que, em virtude toda essa situação da vida encarnada, ele não lembrava, e realmente ele não lembrava, ele confundia se a Maria era a filha ou a esposa dele, não é? Agora, algo que eu achei interessante, ele sabia que estava desencarnado. E aí, aos poucos, nós fomos conversando e ele foi relembrando de alguns detalhes da vida dele, né? Como da roça, não é? Onde ele vendia mercadoria, lembrou um pouco da mulher, né? Lembrou da filha e também de alguns parentes. Então, para vocês verem que até às vezes a própria doença, né, quando encarnado, e toda essa demência que ele passou, fez com que ele ficasse num estado de perturbação que nem lembrava quem ele era. Por isso que, como eu sempre falo, que a mediunidade é uma relação de amor, né, de fraternidade. Por quê? Porque a espiritualidade vem nos ensinar e vem nos mostrar que o estudo do espiritismo, ele vai auxiliar na abreviação desse período de perturbação lá no mundo espiritual, porque nós vamos ter noção daquilo que está acontecendo conosco, do que está sucedendo conosco,
não é? Ouçamos aí o que Herculano Pires nos fala sobre o assunto. O homem é espírito que se projeta no corpo animal e dele se serve para a viagem existencial milenar das experiências evolutivas. Guarda o segredo da imortalidade do ser. O ser é o que é e nada o pode afetar e modificar, e muito menos destruir. Se ele não suporta o peso do conflito e se atira na fuga do suicídio, isso lhe mostrará na dimensão espiritual da vida a necessidade de reajustar sua existência, equilibrar sua mente de relação e seus conflitos. Só ele pode resgatar-se, pois sua condição humana oculta a condição divina. O Espiritismo consola. Não fundou nenhuma igreja e não está em nenhuma delas, mas no coração de todos os que desejam realmente compreender o mistério da vida, a finalidade da existência terrena. Herculano Pires, no livro O Espírito e o Tempo, 4ª parte, item 3. Em virtude disso tudo, fica para algumas pessoas o pensamento de que a nossa condição humana, além de angustiosa, não é, e precária, ela é feita de pequenos momentos de felicidade que acabam sendo uma ilusão. Não é? É um momento de aprendizado que nós estamos vivenciando aqui e lá no mundo espiritual. Mas o aprendizado, né, através das reencarnações, ele faz a nossa consciência despertar, não é, nos 2 planos da vida. Então, quando a gente tem noção de que nós estamos passando por todas essas situações, essas dificuldades, não é, para o nosso aprendizado, para que nós caminhemos e reharmonizemos tudo aquilo que em outras vidas nós desarmonizamos, quando a gente começa a ter essa consciência, a gente começa a resignar mais e compreender que tudo isso foram escolhas que nós fizemos. Por isso que eu sempre reforço que a mediunidade, quando nos traz todo esse ensinamento, ela passa a ser uma relação de amor e de fraternidade. Muito bom, meus amigos. Então, esse era o assunto do vídeo, não é? Fiquem todos com Deus, uma boa semana e até o próximo. Tchau, pessoal.